Márcia, Fernando e Caio, vivendo suas vidas de luxo desenfreado e preparando a reforma para o escritório de Caio, foram atingidos pela notícia como um raio em céu azul. Seus informantes na cidade, talvez um vizinho fofoqueiro, talvez um contato na imobiliária, ou até mesmo alguém do cartório de registro, confirmaram o rumor com detalhes sórdidos. Os pais, que eles haviam abandonado sem remorso, eram agora donos legítimos de 18 milhões de reais e um patrimônio imobiliário significativo. A cena do retorno foi grotesca, digna de uma peça de teatro de baixo calão. Eles apareceram na porta da casa simples de Diego e Camila, em uma procissão de carros caros e roupas de grife, as faces contorcidas em uma máscara de preocupação e amor filial forçado. Márcia, com um abraço exagerado e lágrimas de crocodilo escorrendo por sua maquiagem impecável, tentou beijar o rosto de Helena. Mamãe, papai, sentimos tanto a falta de vocês. Onde vocês estavam? Estávamos desesperados de preocupação. Pensamos que tinham sido sequestrados. Geraldo, porém, não cedeu à farsa. Sua face estava mais pálida do que o normal, mas seus olhos, outrora tristes, queimavam agora com uma dignidade inabalável e uma força recém-encontrada. Desesperados? A voz de Helena, baixa no início, subiu com a força de uma maré irrefreável. Vocês nos deixaram em uma estrada vazia, Márcia. Vocês queriam nos descartar para nunca mais termos que incomodá-los. A negação foi ensaiada, cheia de clichês e desculpas esfarrapadas, mas o desespero de perder a fortuna logo os fez tropeçar na própria teia de mentiras. Fernando tentou argumentar sobre mal-entendidos graves e comunicação truncada, Caio sobre a pressão insuportável do trabalho. Mas Geraldo os interrompeu, segurando o envelope amarelado como se fosse a única arma que precisava. A carta, Geraldo disse, a palavra ecoando na pequena sala. Esta carta chegou há 4 anos, porque só a encontrei agora jogada no lixo da minha antiga casa. Confrontados com a evidência irrefutável, a fachada de hipocrisia ruiu em um instante. A confissão veio em um jorro descontrolado de covardia e ganância. Márcia, em um ataque de histeria e frustração, desabou em prantos. Fernando tentou pateticamente racionalizar. Caio, o mais ousado e menos arrependido, apenas confirmou com um aceno frio de cabeça. «Sim, nós sabíamos!» gritou Fernando, o rosto vermelho de fúria e vergonha. As cartas do escritório de advocacia chegaram há anos, sim. E sim, nós guardamos tudo, esperando apenas o momento certo. O momento certo era a parte mais cruel e chocante de toda a trama. O momento certo, explicou Caio, com uma arrogância inacreditável, era nos livrarmos de vocês para depois tomar o dinheiro sem o incômodo de ter que cuidar de vocês. Vocês, com seus 70 e poucos anos, não precisam de tanto dinheiro para viver. Vocês precisavam de uma pensão, de um lugar para esperar o fim no lar Harmonia. Nós, sim, precisávamos do capital para investir e fazer a fortuna crescer exponencialmente, garantindo o nosso futuro. Eles haviam planejado a morte dos pais, lenta ou rápida, para herdar sem o incômodo de ter que gerir 12 imóveis e 18 milhões de reais, ao mesmo tempo em que cuidavam de idosos doentes. O abandono na estrada era um ato de limpeza, uma pré-condição fria e calculista para a usurpação. Eles haviam cobiçado uma riqueza que eles mesmos haviam enterrado no lixo, ao lado da própria dignidade. Helena e Geraldo, fortalecidos pela bondade inquestionável que haviam recebido de estranhos, não cederam ao perdão fácil. O silêncio que se seguiu à confissão era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Helena se levantou, uma rainha em seu trono de sofrimento, e olhou para cada um dos filhos com uma autoridade que haviam esquecido que ela possuía. Vocês perderam qualquer direito, Helena declarou, a voz firme e ressonante.
Qualquer laço de sangue, qualquer pretensão de herança, vocês perderam quando nos jogaram fora como lixo, pior do que animais. Vocês não são mais nossos filhos. Geraldo, que mal se aguentava em pé, apontou para Diego e Camila, que observavam a cena com dignidade silenciosa. Eles, disse ele, a voz embargada pela emoção, eles nos deram o que vocês tiraram, uma família. Uma família que nos ama de verdade, nobremente, com o coração, em vez de apenas laços de sangue e interesse. O ato final foi a expulsão. Vão embora e não voltem mais, ordenou Helena, apontando para a porta. A única coisa que Márcia, Fernando e Caio demonstraram é a ganância que destrói almas e famílias. Esta casa, a de Diego e Camila, é nosso lar. Vocês não são e jamais serão bem-vindos aqui. Os anos que se seguiram foram uma ode à redenção e à bondade. Geraldo, livre da ansiedade e do estresse causados pela toxicidade dos filhos, teve uma melhora notável em sua saúde. Com os recursos que vieram da herança de 18 milhões de reais, ele e Helena fizeram o que os filhos jamais poderiam imaginar em sua mesquinhez. Eles usaram o dinheiro para construir um legado de amor e acolhimento para outros. O patrimônio de 12 imóveis e a soma colossal de 18 milhões de reais foram investidos na criação de um centro de acolhimento modelo para idosos abandonados. Eles compraram uma grande fazenda nos arredores da cidade e a transformaram em um lar-resgate, um lugar onde idosos rejeitados por suas famílias encontrariam dignidade, cuidados médicos de ponta e, acima de tudo, amor e a chance de recomeçar. Diego e Camila, que provaram ser almas raras e inestimáveis, tornaram-se os administradores e a família de coração de Geraldo e Helena. A casa que Caio planejava transformar em seu escritório de arquitetura de luxo foi vendida. O dinheiro foi usado para criar uma fundação que garantia a continuidade e o crescimento do Lar Resgate. A cada tijolo que era erguido no novo complexo era uma prova de que a família não se define pelo sangue, mas pela escolha do amor. Helena e Geraldo viveram seus últimos anos em plena felicidade e paz, cercados por risadas de idosos gratos pela dedicação incansável de Camila e Diego e pela certeza de que haviam transformado a traição em uma fonte inesgotável de bondade e propósito. Geraldo partiu pacificamente em seus 81 anos, com Helena ao seu lado e a mão de Diego segurando a sua. Ele não partiu rico, no sentido tradicional. Ele partiu em paz, com o coração cheio de gratidão. O testamento de Geraldo e Helena, redigido por um renomado advogado, era um documento de 35 páginas que detalhava cada centavo, cada investimento e cada imóvel com precisão meticulosa. O dia da leitura do testamento foi um circo de antecipação. Márcia, Fernando e Caio apareceram com seus advogados de defesa mais caros, vestidos de luto, mas com a ganância mal disfarçada nos olhos. Eles acreditavam que após a morte de Geraldo, a lei do sangue prevaleceria e eles conseguiriam, no mínimo, anular parte do testamento. O advogado, um homem sério e de fala grave, leu as disposições. A maior parte do patrimônio, incluindo a fundação, os 12 imóveis e o que restava dos 18 milhões de reais, foi transferida para Camila, Diego e a fundação do Lar Resgate. Era uma transferência completa de responsabilidade e legado, um reconhecimento legal de que a família de verdade era aquela que o amor havia construído e mantido. A tensão na sala era palpável quando o advogado chegou aos nomes dos filhos biológicos. Márcia, Fernando e Caio se inclinaram para a frente, prontos para a revolta. O advogado pigarreou e leu com voz clara, solene: "Para minha filha, Márcia, para meu filho, Fernando, e para meu filho, Caio, a quem amei incondicionalmente por mais de 50 anos, mas que me abandonaram à beira da morte. Deixo uma quantia simbólica." Ele fez uma pausa dramática. "A cada um dos três fica legada a quantia irrisória e simbólica de R$1.
A sala explodiu em caos e gritos histéricos. R$ 1! Isso é um insulto! Meu pai estava senil! Isso é manipulação! Gritou Caio. Nós vamos contestar! Isso é inválido! Ameaça e injúria! Vociferou Márcia, as lágrimas de raiva substituindo as de crocodilo. O advogado, impassível e com total controle da situação, esperou o silêncio voltar. Junto a esta quantia simbólica, ele continuou, erguendo uma folha de papel dobrada e amarelada. Fica legada uma carta pessoal redigida e assinada por Geraldo na presença de sua esposa Helena e de testemunhas legais. O destinatário são os filhos. A carta final, a última e mais devastadora mensagem de Geraldo, foi lida em voz alta, selando para sempre o destino e a dignidade de seus herdeiros biológicos. Para os filhos que me abandonaram quando mais precisei, pensando apenas na minha morte e em sua própria ganância, deixo o mesmo que vocês me deram quando mais precisaram de mim e de Helena. O valor simbólico de R$ 1 e a minha total, absoluta e final indiferença. Vocês não têm direito ao meu dinheiro, porque vocês já tinham o que valia muito mais. O meu tempo, o meu amor, a minha saúde e a minha inestimável presença. Vocês jogaram todos esses bens fora por pura ganância e falta de caráter. Agora vivam com o peso esmagador de ter abandonado 18 milhões de reais por causa de R$ 1 de avareza em suas almas vazias. Que este R$ 1 sirva de lembrança perpétua do preço exato que vocês pagaram por seu egoísmo. O testamento foi a justiça final e implacável. A herança que eles cobiçavam e que estava no lixo da ingratidão foi usada de forma majestosa para provar que a família não se define pela biologia do sangue, mas pelo amor, respeito e cuidado que escolhemos dar e receber. A justiça chegou na hora certa, não como uma punição arbitrária, mas como a consequência inevitável e dolorosa de suas próprias escolhas miseráveis. O testamento de R$ 1 era, na verdade, o preço exato que Geraldo e Helena haviam atribuído, no fim das contas, à lealdade e ao amor de seus filhos. Helena, ao lado de Camila e Diego, continuou o legado. O lar resgate floresceu, tornando-se um modelo de carinho e excelência. A memória de Geraldo era honrada diariamente pelos idosos que ele e Helena haviam salvado de um destino de solidão. Márcia, Fernando e Caio, por sua vez, continuaram suas vidas de luxo, mas agora, com uma mancha indelével de escândalo e uma culpa silenciosa que corroía suas consciências. O sabor da fortuna que poderia ter sido deles azedou para sempre todos os seus prazeres. A herança final não era sobre dinheiro, mas sobre a verdade absoluta. Família é quem escolhe amar e ficar. A casa, outrora um santuário de alegria e fartura, agora exalava um misto sufocante de café forte, cera de assoalho e, mais recentemente, de um profundo e silencioso desespero. Durante longos 50 anos, aquele aroma foi o alicerce de um casamento construído sobre a rocha da lealdade e do sacrifício mútuo. Helena e Geraldo, em sua juventude, haviam dedicado cada grama de energia, cada sonho e cada real suado àquele lar e aos 3 filhos que cresceram entre aquelas paredes: Márcia, Fernando e Caio. Seus corações, antes transbordantes de um amor incondicional que beirava a devoção religiosa, estavam agora ressecados, atingidos pela descoberta cruel de que, na velhice, a gratidão dos filhos podia, de maneira abrupta e dolorosa, se transformar em um fardo insuportável. Geraldo, o patriarca, o pilar de força que havia construído a casa tijolo por tijolo, estava curvado não apenas pelo peso dos 74 anos, mas pela fragilidade incessante de sua saúde. Seu corpo exigia cuidados constantes, uma procissão diária e dispendiosa de remédios essenciais, consultas com especialistas e tratamentos intermitentes. Esses medicamentos, que custavam centenas de reais por semana
e eram vitais para manter a vida de Geraldo à tona, eram vistos pelos filhos como nada menos que um desperdício diário, uma sangria financeira irracional e interminável. Para Márcia, Fernando e Caio, os pais haviam passado da categoria de amados patriarcas e figuras de respeito para a de meras pessoas adultas, que só dão gastos, um estorvo na escalada social e econômica que tanto prezavam. Helena, uma mulher que havia trocado sua juventude e suas ambições pessoais pela felicidade e estabilidade dos filhos, sentia a dor da indiferença como uma ferida aberta, supurada e impossível de cicatrizar. Ela observava a mudança gradual, mas implacável, nos olhos de seus herdeiros. Onde antes havia o brilho do carinho e da admiração, agora havia apenas a irritação contida e o cálculo frio. As visitas eram cronometradas, curtas e invariavelmente desviavam para o tema de como a despesa médica era insustentável. Uma conversa que se repetia como um mantra de ingratidão. Em uma noite chuvosa e sombria, enquanto a água da chuva tamborilava no telhado com a intensidade de um tambor fúnebre, Helena vagava silenciosamente pelo corredor, mais uma vez rendida à insônia. Ela parou perto da sala de jantar, de onde vinham sussurros urgentes e carregados de uma tensão venenosa. "Eu não aguento mais essa rotina de hospital", sibilou Márcia, a voz cortante como vidro quebrado. "Minha vida social parou, meus compromissos de grife, minhas viagens de lazer, meus planos com o clube, tudo em segundo plano por causa de uma tosse que não passa ou de uma febre banal." Fernando, o filho do meio, que se considerava o mais pragmático e o gênio financeiro da família, respondeu com um tom frio e calculista que teria envergonhado um agiota. "Chega de sentimentalismo barato, Márcia. Precisamos de uma solução permanente, uma que seja financeiramente viável a longo prazo. O plano de interná-los no lar de idosos é bom, mas o Lar Harmonia ainda exige uma mensalidade alta. E se ele, por azar, viver mais 10 anos? Serão mais milhares de reais desperdiçados." Foi o sussurro de Caio, o mais jovem e o mais ambicioso, que petrificou Helena no lugar, injetando uma dose letal de veneno em sua alma. Caio, arquiteto de carreira ascendente, tinha planos grandiosos e imediatos de transformar a casa, o ninho de sua infância e o símbolo do esforço de seu pai, em seu escritório de arquitetura de luxo, um monumento ao seu sucesso pessoal. "Temos que ir além do lar", ele propôs, sua voz carregada de uma frieza que gelou o sangue da mãe. "Temos que nos livrar dos pais para sempre, como quem descarta móveis velhos e sem valor. A casa precisa estar livre o quanto antes para eu poder iniciar a obra e finalmente viver como gente normal, sem essa sombra de responsabilidade sobre a minha cabeça." O choque foi avassalador, a traição final. Não se tratava mais apenas de dinheiro ou conveniência. Era sobre a total e absoluta anulação de suas existências. Eles não queriam simplesmente internar os pais em um lugar de repouso. Eles ansiavam pela extinção de suas obrigações filiais, o sumiço completo e definitivo de Helena e Geraldo, de suas vidas opulentas, egoístas e agora completamente desumanizadas. A execução do plano foi mais do que rápida, foi clinicamente impiedosa. Márcia, Fernando e Caio agiram com a eficiência e a falta de emoção de executivos que fecham um negócio indesejado. Sob a pretensa de um passeio agradável ou uma visita urgente a um novo e milagroso médico especialista em uma cidade vizinha, eles conduziram os pais para longe de tudo o que era familiar. Helena e Geraldo, fragilizados, confusos e totalmente alheios ao destino que os aguardava, foram brutalmente deixados em uma estrada vazia, sob o sol a pino, um cenário de abandono que contrastava de forma hedionda com o luxo de suas vidas. Os carros caros e lustrosos dos filhos, o SUV preto de Fernando, o sedã alemão de luxo de Márcia e a caminhonete robusta de Caio,
aceleraram, levantando uma densa nuvem de poeira amarela que sufocou o choro de Helena e o grito mudo de Geraldo. Eles fugiam da cena do crime que acabavam de cometer, deixando para trás o peso de 50 anos de dedicação, amor e sacrifício. A dor do abandono era uma entidade física, um espasmo no peito de Geraldo. Ele segurou a mão de Helena com a força que lhe restava. Para onde vamos, meu amor? O que fizemos de tão errado para merecer isso? Sua voz era um lamento rouco, um som de alma partida. Eles estavam perdidos, sem telefone, sem dinheiro e sem um destino certo, apenas esperando o carro de volta para o lar Harmonia, o asilo que Geraldo, em sua lúcida agonia, chamou de o inferno na terra. Era um lugar frio, com cheiro de desinfetante hospitalar e solidão abjeta, onde os idosos eram apenas números em camas padronizadas e a dignidade era vendida a preço de banana. Mas o destino, que, como diz o ditado, se move em caminhos misteriosos e ironicamente justos, interveio. No meio daquele desespero e da fuga desastrosa, eles foram resgatados. Não por um anjo celestial ou um parente arrependido, mas por um homem simples e caloroso, Diego, que passava com sua caminhonete para entregar hortaliças frescas no vilarejo próximo. Ao lado dele, Camila, sua esposa, uma mulher que tinha nos olhos a bondade genuína e a empatia que haviam secado de forma irreversível nos filhos de Helena e Geraldo. Diego não hesitou por um segundo. Ele os viu na beira da estrada, duas figuras curvadas e vestidas com roupas modestas, com malas gastas ao lado, e soube que se tratava de um abandono covarde. Ele os levou para sua casa, um pequeno refúgio simples, mas cheio de amor e vida, aninhado em um bairro modesto e acolhedor. A casa de Camila e Diego era como um bálsamo milagroso para as almas feridas. Ali, Helena e Geraldo não eram um fardo. Eram hóspedes de honra, tratados com respeito e carinho. Camila cozinhava para eles pratos nutritivos e cheios de afeto, e Diego os incluía em suas pequenas rotinas de jardinagem, cuidado com os animais e manutenção do lar. Pela primeira vez em meses, Geraldo sorriu, um sorriso genuíno que iluminou as rugas de seu rosto e trouxe um sopro de vida aos seus olhos cansados. Foi naquela semana, entre o calor reconfortante de um café da manhã familiar e as risadas simples e honestas, que o destino preparou sua jogada mais surpreendente. Diego, ao fazer uma visita à antiga casa de Helena e Geraldo, autorizado por eles a tentar recuperar alguns pertences essenciais, documentos, álbuns de fotos e outros itens de valor sentimental, encontrou a correspondência acumulada, amontoada em uma caixa na garagem. Escondidos sob uma pilha de contas antigas e jornais velhos, estava um envelope amarelado, pesado, com selos e carimbos que indicavam uma procedência estrangeira e, inconfundivelmente, oficial. Os filhos, na pressa egoísta de desocupar a casa e iniciar a reforma de Caio, haviam jogado tudo no lixo, ou, nas palavras cruéis de Caio, haviam feito uma limpeza geral para se livrar do passado. Diego entregou a carta a Geraldo, que a segurou com mãos que tremiam não de fraqueza, mas de uma súbita e estranha premonição. A caligrafia na frente do envelope era estranhamente familiar, embora distante. Era de um escritório de advocacia de prestígio internacional, conhecido por lidar com complexas questões de sucessão e heranças vultosas. Helena e Geraldo, ladeados por Camila e Diego, abriram o documento. À medida que liam o conteúdo, o pequeno quarto parecia encolher e o mundo ao redor deles parou. O documento, que havia sido redigido e enviado há exatos 4 anos, o que significava que estava sob posse dos filhos durante todo o tempo de sua crescente indiferença, continha a verdade chocante. Geraldo havia herdado uma fortuna considerável de seu avô paterno, Sebastião,
um homem que ele mal conhecera na infância, mas que, em segredo, acompanhava a vida de seu neto. Sebastião havia construído um império silencioso e sólido, e sem herdeiros diretos mais próximos, ou com os laços familiares que valorizava, o legado havia sido transferido integralmente para Geraldo. O documento listava em detalhes impressionantes. 1. A propriedade de 12 imóveis de alto valor no centro da cidade, todos com renda de aluguel ativa e considerável. 2. Uma quantia em dinheiro que, após a liquidação de outros bens, totalizava a impressionante cifra de 18 milhões de reais depositada em contas de investimentos de baixo risco. A herança, uma montanha de riqueza, havia chegado exatamente quando a ganância doentia dos filhos os havia levado ao ponto mais baixo, ao ato vil e imperdoável do abandono na estrada. O dinheiro, que mudaria suas vidas para sempre, estava ali, esperando ser descoberto, mas fora negligenciado, jogado no lixo da ingratidão e da pressa em se livrar dos pais. A notícia da herança não demorou a se espalhar. Advogados, corretores de imóveis e investidores começaram a procurar freneticamente por Geraldo. O nome de Sebastião era sinônimo de riqueza e poder na alta sociedade, e o fato de seu herdeiro direto ter sido encontrado em um bairro modesto, morando com estranhos, tornou-se um escândalo discreto, mas de grandes proporções. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.